Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao JUS Resumos. Na aula de hoje, vamos expandir nosso conhecimento sobre competência, explorando a fascinante área da competência internacional. Além disso, vamos entender como a competência pode ser modificada e como identificamos as demandas por meio da conexão e da continência. 1. Competência internacional. A competência internacional surge quando as relações jurídicas materiais transcendem as fronteiras de um único país, envolvendo elementos de internacionalização. Nesses casos, a lei infraconstitucional brasileira define a atuação do juiz no Brasil diante de uma relação que possui elos com outros países. A competência internacional pode ser de duas formas, concorrente ou exclusiva. Competência internacional concorrente. Na competência internacional concorrente, o juiz brasileiro é competente para analisar e julgar determinada questão, mas o juiz de outro país também é igualmente competente. Isso significa que a parte pode escolher onde a demanda será ajuizada, seja no Brasil ou no exterior. É importante ressaltar que a competência concorrente é relativa. Competência internacional exclusiva. Já na competência internacional exclusiva, somente o juiz brasileiro, com base na lei interna, pode conhecer de determinada causa. Se um juiz estrangeiro proferir uma decisão sobre uma matéria de competência exclusiva da jurisdição brasileira, o juiz brasileiro não permitirá que essa decisão gere efeitos no Brasil. Ou seja, a sentença estrangeira não será homologada. A competência exclusiva é absoluta, caracterizando-se como matéria de ordem pública. Jurisdição e reconhecimento de decisões. Quando falamos em jurisdição, há uma aderência ao território. Uma decisão de qualquer juiz brasileiro terá reconhecimento e validade em qualquer lugar dentro do território nacional. No contexto internacional, uma decisão de um juiz brasileiro poderá ser reconhecida em outro país, mas isso geralmente exige a solicitação a um órgão estrangeiro para que a reconheça, dê validade e determine seu cumprimento, mediante os procedimentos de cooperação jurídica internacional. O artigo 12, 1 graus, do Decreto-Lei 4.657/42, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, apesar de antigo, já trazia um exemplo de competência exclusiva ao afirmar que a só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. No contexto de reconhecimento de decisões estrangeiras, o artigo 515, inciso 8º, do CPC menciona a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça como um título executivo judicial, demonstrando o caminho formal para que decisões de outros países produzam efeitos no Brasil. Regras de competência internacional. No CPC 2015. O Código de Processo Civil de 2015 detalha as regras de competência internacional, e artigo 23 do CPC, competência internacional exclusiva, e este artigo lista as hipóteses em que só a autoridade judiciária brasileira tem competência, com exclusão de qualquer outra, e ações relativas a imóveis situados no Brasil. Em matéria de sucessão hereditária, para confirmação de testamento particular, inventário e partilha de bens situados no Brasil, mesmo que o autor da herança seja estrangeiro ou resida fora do país. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, para a partilha de bens situados no Brasil, mesmo que o titular seja estrangeiro ou resida fora do país. Artigo 21 e 22 do CPC, competência concorrente. Estes artigos estabelecem as situações em que a autoridade judiciária brasileira é competente, mas outros países também podem ser. Artigo 21. O réu domiciliado no Brasil, obrigação a ser cumprida no Brasil, ou o fundamento do pedido seja fato ou ato ocorrido no Brasil. Artigo 22. E ações de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, ou o réu mantiver vínculos no Brasil, ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, e ações em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. 2. Caso hipotético e litispendência internacional. Imagine uma demanda com partes a X e a Y, uma causa de pedir a Z e um pedido a W. O juiz brasileiro tem competência para conhecer dessa causa, e, por não ser uma hipótese de competência exclusiva, essa mesma demanda poderia tramitar na França. Suponhamos que o processo esteja tramitando simultaneamente no Brasil e na França. Pergunta-se: e há litispendência entre as demandas? A resposta é: não há automaticamente litispendência entre elas, ressalvados tratados internacionais e acordos bilaterais.
O artigo 24 do CPC é claro, e a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Esse é o chamado sistema delibatório, em que o Brasil não refaz o julgamento de uma causa já transitada em julgado em outro país, reconhecendo a soberania estrangeira, mas analisa a substância da decisão para fins de homologação. Se a sentença transitou em julgado na França, por exemplo, ela deverá ser homologada no Brasil. O processo que porventura esteja tramitando aqui no Brasil sobre a mesma matéria será extinto em razão da coisa julgada, conforme o parágrafo único do artigo 24 do CPC, que permite a homologação de sentença estrangeira mesmo com a pendência de causa perante a jurisdição brasileira, quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Outro ponto relevante, se as partes podem optar tácita ou expressamente pela jurisdição brasileira, mas isso só é válido em casos de competência internacional concorrente, relativa. Ou seja, a cláusula de eleição de foro é possível apenas em competência relativa. O artigo 25 do CPC dispõe que a autoridade judiciária brasileira não é competente se houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional e essa cláusula for arguida pelo réu na contestação. Contudo, Graus ressalva que isso não se aplica às hipóteses de competência internacional exclusiva, art. 23. 3. Modificação de competência. A modificação de competência ocorre quando a lei dita uma situação em que um juízo é originalmente competente para uma demanda, mas um fator superveniente permite que outro juízo assuma essa competência. 3.1 Fatores de modificação da competência. Os principais fatores que podem modificar a competência são, e a existência de outro processo anterior, por conexão ou continência. A vontade das partes, de forma expressa, em contrato, por meio de cláusula de eleição de foro, ou tácita, quando o réu não alega incompetência relativa em tempo hábil na contestação. É crucial entender que a modificação de competência só existe diante de critérios relativos, pois os critérios de competência absoluta não podem ser modificados, sendo de ordem pública. O artigo 54 do CPC afirma que a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção. 3.2 Elementos de identificação da demanda. Para entender conexão e continência, precisamos relembrar os elementos de identificação de uma demanda, se elementos subjetivos, se as partes, autor e réu. Elementos objetivos, e a causa de pedir, o motivo e os fundamentos jurídicos do pedido, e o pedido, o que se busca com a ação. 4. Conexão. A conexão pressupõe que as causas não são idênticas, mas se aproximam por terem em comum um dos elementos objetivos, e a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. O artigo 55 do CPC define, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Os processos conexos serão reunidos para decisão conjunta e distribuídos por dependência. O objetivo é evitar decisões contraditórias. O limite objetivo para essa reunião é a sentença. Se um dos processos já tiver sido sentenciado, a reunião não será mais possível. Graus do art. 55. Importante, o artigo 55, 3 graus, traz uma inovação crucial: serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Isso amplia as possibilidades de reunião para garantir a coerência das decisões. A reunião das ações propostas em separado se fará no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente, art. 58 do CPC. O juízo prevento é aquele onde a petição inicial foi registrada ou distribuída primeiramente, art. 59 do CPC. 5. Continência. A continência ocorre quando há identidade de partes e causa de pedir entre dois ou mais processos, mas os pedidos são distintos e o pedido de um processo é mais amplo e abrange o pedido do outro processo. O artigo 56 do CPC descreve, e dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Na continência, a prevenção também é fundamental. Se a ação continente, a de pedido mais amplo, tiver sido proposta anteriormente,
O processo relativo à ação acontida, a de pedido menor, será extinto sem resolução de mérito. Caso contrário, ou seja, se a ação contida foi proposta antes ou simultaneamente, as ações serão necessariamente reunidas para julgamento conjunto, conforme o artigo 57 do CPC. Com isso, finalizamos mais uma aula completa e essencial do Jus Resumos. Compreender a competência internacional, as formas de modificação e os institutos da conexão e continência é crucial para uma atuação processual estratégica e eficaz. Espero que o conteúdo tenha sido claro e útil para seus estudos. Fiquem ligados para as próximas aulas. Até mais!